E aí, moçada, tudo bem? Bom, voltei com a segunda parte do vídeo, né? A gente terminou nessa tela que vocês estão vendo aí, tá? Falando da diferença de mutação cromossômica numérica do tipo euploidia e do tipo aneuploidia, que é super importante em prova, vestibular e tudo mais. Beleza? Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos ver aqui dois casos de euploidias, então, para poder exemplificar tudo que a gente conversou, né, no slide passado, no outro vídeo, beleza? Aqui um caso de poliploidia, tá legal? Detalhe que a poliploidia, dificilmente ela acontece em seres humanos, né? Porque o embrião logo morre ou nem se desenvolve, enfim, então não vai chegar a nascer. Por quê? Porque as alterações cromossômicas aqui são tão intensas que acaba sendo incompatível com a vida, então, beleza? Aqui nós temos um exemplo de como pode acontecer essa poliploidia. Então eu falei que no ser humano é muito raro, isso aí quase não acontece, porque normalmente morre mesmo, então a gente nem vê, tá? Agora, em plantas, moçada, em alguns tipos de vegetais, né, pela menor complexidade e tal, acontece com mais frequência, isso ou pode acontecer com mais frequência. Então aqui, por exemplo, nós temos uma situação assim, ó, nós temos um cariótipo, né, das espécies parentais 2N igual 6, beleza? Então essas espécies são diploides com 6 cromossomos. Tá aqui o gameta, ó, né, o gameta foi produzido e perceba que não houve disjunção. Vamos lembrar o que acontece na meiose normalmente, né? Por exemplo, nós somos seres diploides com 46, o nosso gameta tem haploide 23. Então na meiose acontece uma coisa super bacana que é a redução da carga cromossômica pela metade. Para quê? Para que quando fecundar com outro gameta, esse número original de cromossomos seja restabelecido. Então 46 forma 23, mais 23 com 23, espermatozoide mais óvulo, volta a formar um ser diploide 46. Né? Se isso acontecer na espécie humana, o indivíduo morre antes de nascer. Mas em plantas pode acontecer dela nascer, moçada. Então aqui, ó, o gameta, ele tem a mesma quantidade de cromossomo que a célula-mãe, perceberam? E quando juntar esses dois caras aqui, olha que doideira, eu vou ter agora não um par, mas 2 pares de cada cromossomos. Então nós teremos aqui uma célula tetraploide, tá legal? Com 12 cromossomos, sendo que o normal era diploide com 6 cromossomos. Isso acontece principalmente se for cruzado plantas de diferentes com diferentes cariótipos, que é diferente do exemplo que eu estou te dando. Aqui eu peguei plantas, ó, espécies parentais, tá legal? Mas principalmente se for cruzado variedades diferentes de plantas, por exemplo, morangos diferentes de diferentes variedades, aí a gente pode gerar um número maior. Eu sempre gosto de dizer, por exemplo, aqueles morangos, né? Quem já foi no Mercadão comigo lá em São Paulo, nas nossas viagens, infelizmente esse ano está complicado de acontecer por conta do Covid, né? E aí lá no Mercadão de São Paulo, no Mercado Municipal, tem aqueles morangos enormes, caro pra caramba, mas são gigantes, extremamente doces. Parece que quando você morde já sai leite condensado dele, né? Aqueles morangos, gente, são exemplos então de cruzamentos que foram acontecendo entre diferentes variedades até chegar então numa ploidia elevada. Aqueles morangos, por exemplo, tem tá difícil oito ploidia. Então são octoploides, não são diploides, tetraploides, não, octoploides, portanto são poliploides, tá legal? E aí então, eles têm mais cromossomos, eles vão produzir mais hormônios vegetais e, consequentemente, maior teor de açúcar, vão crescer mais saborosos e também mais caro, obviamente, tá bom? Então são exemplos de poliploidia. Em alguns animais acontece uma coisa naturalmente chamada de monoploidia. Só um detalhe, no caso do morango, também pode ser natural ou pode ter interferência do ser humano, mas sem química, nada disso, tudo bem? São só cruzamentos promovidos, beleza? Na monoploidia e haploidia pode acontecer em alguns animais, como é o caso, por exemplo, do zangão, que nasce por um processo especial chamado de partenogênese. Então, olha só o que acontece aqui no caso dos zangões. Nós temos a rainha que é diploide, ela faz meiose e produz óvulos com a metade do cromossomo, beleza? Se esse óvulo for fecundado aqui, ó, pelo espermatozoide, beleza, vai formar um zigoto diploide e vai nascer rainha ou operária. Vai depender da alimentação que elas vão receber para ser rainha ou não. Tá? Agora, em alguns casos, gente, a rainha pode fazer o quê? Ela promove o desenvolvimento do óvulo sozinha.
sem ser fecundado. Perceba que o óvulo é haploide e ao desenvolver e formar um ser adulto, esse ser adulto também é haploide. Portanto, um caso aí de monoploidia ou haploidia no zangão. Então, é mais ou menos assim, a rainha diploide igual a 32, né? As fêmeas, tanto a rainha como a operária, são diploides 32. O zangão, por exemplo, é haploide 16. Então, um caso aí de monoploidia. E as aneuploidias? Primeiro, como surgem as aneuploidias? A aneuploidia, moçada, ela surge por uma não disjunção dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs, tá legal? Então, aqui, ó, se essa não disjunção acontece na primeira fase da meiose, significa que eu não separei os homólogos, que deveria ter acontecido isso, né? Se essa não disjunção acontece na segunda fase da meiose, significa que eu não separei quem? Eu não separei as cromátides irmãs, que também era para acontecer numa situação normal. Então observe aqui, gente, por favor, ó, essa celulinha aqui é diploide, tá vendo que ela é diploide? Por que ela é diploide, Kiko? Porque ela tem pares de cromossomos, beleza? Só que perceba uma coisa, esses pares aqui, ó, deveria separar, né? Deveria separar, certo? Mas não separou, gente. Tá? E aí o que acontece? Como não separou os pares, ó, esse cara aqui, tá vendo? Esse camarada aqui, ó, foi tudo junto, ó, tá legal? Então, não separou os cromossomos homólogos. E aí eu vou ter o quê? Células com cromossomo a mais e, consequentemente, células com cromossomo a menos, né? Era para eu ter todos os gametas iguais. Esses caras aqui são gametas. Era para eu ter gametas sempre com o mesmo número de cromossomo, metade que a célula mãe. Só que se essa aqui recebeu cromossomo a mais, essa recebe cromossomo a menos. Tá? O mesmo vai acontecer aqui. Né? Então, ó, os homólogos, eles se separam, beleza? Só que na hora, perceba aqui, ó, eu tenho esse parzinho, separou. Eu tenho aqui e aqui separou. Só que na meiose 2, que era para separar as cromátides, né? Aqui separou a cromátide, ó, tá normal. Só que aqui, gente, não separou a cromátide. Tá vendo que ele recebeu aqui, ó, inteiro? Então, aqui recebeu o cromossomo a mais e aqui recebeu o cromossomo a menos. E aí, então, se esses gametas que têm cromossomo a mais ou a menos fecundar ou for fecundado, vai causar problema. Quais são esses problemas? Por exemplo, síndrome de Down. Olha aqui a síndrome de Down. Ó. Eu recebi, por exemplo, 2 cromossomos do meu pai ou da minha mãe e 1 cromossomo do meu pai ou da minha mãe. Então, ao invés de eu receber 1 cromossomo de cada, pai e mãe, eu recebi 2 de alguém. Tá? E aí ficou o quê? Ficou um trio. Perceba, trissomia do cromossomo 21. Se vocês contarem aqui, ó, ao invés de 46, teremos 47 cromossomos. Tá legal, moçada? Então, eu tenho aqui uma trissomia do cromossomo 21. Beleza? Então, olha só como é que eu vou representar esse cariótipo. Lembra do cariótipo normal? 2N igual 46XX ou 2N igual 46XY. Isso é o normal, XY para o homem, XX mulher. Aqui, ao invés de 46, eu tenho 47. Ou XX ou XY, não importa. Pode ser com síndrome de Down do sexo feminino ou masculino, não tem problema. Então eu tenho um cromossomo a mais? Tenho. Qual é o cromossomo que está a mais? O 21. Eu identifico. Então eu tenho uma trissomia do cromossomo 21. Se for uma mulher, 2N47XX mais 21. Se for homem, 2N47XY mais 21. Beleza? Olha uma outra síndrome aqui, ó. Síndrome de Turner, moçada. A síndrome de Turner, percebeu aqui? Olha só, gente. Tá vendo que tá faltando um cromossomo aqui, ó? Tá faltando, né? Então aqui eu tenho um parzinho, eu tenho um parzinho, um parzinho. Aqui, ó, tá faltando um cromossomo sexual. Então ela tem um cromossomo a menos. Se tem um a menos, é 2N menos 1. Então vai ter um sozinho sem par, é monossomia. Tá legal? Então aqui nós temos o cariótipo, ó, mostrando isso aqui, ó. 2N mais 1, é isso? Então, em vez de 46, é 45, beleza?
45X. É uma monossomia do cromossomo X. Detalhe, essa pessoa não tem cromossomo Y, só um X. É sempre, obrigatoriamente, do sexo feminino, mas, claro, é uma anomalia, tem algumas características diferentes aí, então. Entre essas características, baixa estatura, né, os dedos curtos, tá legal? Algumas manchas, às vezes, pelo corpo, como vocês estão vendo aí, né? Pode ter o pescocinho um pouco mais alado aqui, tá? Mas tem algumas outras características mais importantes e mais expressivas aí, né? Os seios, né, o peito, normalmente são mais separados, são mais afastados, e principalmente a genitália feminina, que é pouco desenvolvida, tá legal? Então isso pode acontecer, por exemplo, aqui, ó, os ovários subdesenvolvidos. Essa pessoa, na maioria das vezes, ela é estéril, ela não vai conseguir ter filho. Intelectualmente, é normal, tá legal? Normalmente não causa nenhum tipo de problema intelectual, né? Então, ela vai ter um acompanhamento, um desenvolvimento intelecto normal. Só que tem algumas estruturas aí que pode acontecer diferente, tá bom? Síndrome de Klinefelter ou Klinefelter, tá legal? Aqui, observe, olha só, se você procurar aqui o que tem a mais, ó, par. E aqui nós temos 3 cromossomos sexuais. Opa, um trio de cromossomo sexual. Trata-se, portanto, de uma trissomia. Significa que eu tenho um cromossomo a mais, 2N mais 1. Como que é o cariótipo? 2N, ela continua diploide, só que ela tem um cromossomo a mais, então é 47, e aí eu vou especificar, ó, XXY, percebeu que tem 2 cromossomos X e um Y. O ser do sexo masculino, ele tem um X e um Y. Aqui tem 2X e um Y. Aqui a pessoa é sempre do sexo masculino, porque vai formar testículo, já que tem o cromossomo Y. No entanto, ele tem 2 cromossomos femininos. E aqui algumas características podem aparecer. Normalmente essa pessoa se parece muito mais com a mulher do que com o homem, tá legal? A face, o rosto é muito mais parecido com a mulher, tá? A ausência de pelos, por exemplo, né? Ali na barba, né? Mais característica de mulher. Ela vai ter, por exemplo, os seios, né? O peito vai desenvolver mais, uma ginecomastia, tá? É diferente de acúmulo de gordura, né? Vai ter um aumento aí da glândula, desenvolvimento mesmo, e aí vai ficar muito parecido com os seios mesmo, com o peito feminino, tá legal? Perceba que aqui o quadril também é diferente, é mais parecido com o das mulheres, o ombro, né? Muitas vezes o testículo também pode ser mais atrofiado, pode acontecer uma coisa que é chamada de criptorquidia, que o testículo não desce para a bolsa escrotal, isso dá para resolver com uma cirurgia simples e tal. Então são algumas características que deixam o homem muito mais parecido com mulher do que com o homem de fato, tá legal? E aí com o tempo essa pessoa opta até por ser mulher mesmo, já que ela parece mais mulher, faz uma cirurgia lá e boa, tá bom? Olha só, é trans, vira trans, né? Bom, síndrome de Edwards, tá legal? Aqui nós temos uma outra situação, se vocês observarem aqui, ó, né, já está circulado aqui, nós temos aqui um trio do cromossomo 18. Como é que chama isso? Trissomia do cromossomo 18. Tem um a mais? Então tem 47 cromossomos. Pode ser tanto do sexo feminino, 47XX mais 18, quanto do sexo masculino, 47XY mais 18. Esse mais 18 é só para mostrar que o cromossomo que está a mais, em vez de 46, 47, é o cromossomo 18, portanto, uma síndrome de Edwards. Aqui algumas características e tal. Essa síndrome já é um pouco mais rara e ela já causa alguns efeitos mais devastadores aí, limitando muitas vezes a vida da pessoa. Ela pode até se tornar adulta, mas com várias restrições, tá bom, moçada? E por fim, a síndrome de Patau, que também é mais rara. Aqui nós temos a trissomia do cromossomo 13, gente. Olha lá como que eu represento, né? 47, XX ou XY, se for mulher ou homem, mais o 13. Nessa síndrome pode acontecer uma coisa que na mitologia grega vocês conhecem muito bem, que é o ciclope. Tá? Então, em alguns casos, não são todos, em alguns casos, o bebê pode nascer com um único olho no meio da cabeça. E a via aérea, a parte respiratória, não se desenvolve. Portanto, assim que o bebê nasce, assim que corta o cordão umbilical, ele morre porque ele não tem como respirar usando seus próprios pulmões, coisa que ele não faz enquanto está na barriga da mãe, porque ele recebe via
cordão umbilical, beleza? Isso, não, então, a síndrome patal não é todo mundo que vai ter essa característica que vai morrer, mas mesmo quando sobrevive, gente, né, também tem várias limitações aí. Eu vou deixar rápido essa imagem, porque nem todo mundo gosta de ficar olhando para ela, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, eu vou tirar ela daqui. Eu espero que vocês tenham entendido e lembrem, vai fazer exercício, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beleza, moçada? Fiquem bem, espero que estejam todos bem e vai meu grande beijo aqui, um grande abraço do Kiko, tá bom? Saudades de vocês. Tchau, tchau, valeu.